Ai, gente, o último vídeo descarregou o celular e eu tive que usar outro aparelho. Continuando, né, o que eu tava falando. Aí, sabe, me senti como se eu estivesse mendigando comida. E aquele cheiro, né? E eu morrendo de vontade de comer aquele raio daquele negócio, morrendo de vontade. E aí eu me sentindo mal, porque, sabe, eu ainda pedi. Porque eu deixei o orgulho e pedi um tequinho, como fala, né? Pedi um tequinho, porque eu falei assim, eu sei que não vai me dar, eu só quero um tequinho. Ele gritou comigo, fez a... Você não vai pôr a mão no prato, né? Não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que horror. Aí fiquei na minha, não falei mais nada, fiquei chorando aqui na sala, não sei o quê. Aí, depois de tudo, depois de passar quase 1h30, que eu vi que ele ia subir pelo fundo, aí ele virou, lá de lá não chegou nem aqui, falou assim, ó, eu deixei lá um prato para você, não tem muito, mas eu deixei, porque eu acho que ele ficou, né, porque ele falou, acho que a consciência deve ter, entendeu? Aí ontem, ele fazendo a comida, novamente a marmita dele, né, e depois dessa vez do frango, eu nunca mais, quando ele faz marmita, eu não fico perto para mim não olhar e não ter vontade de nada, porque o que eu falei, a gente vai ficando com a idade, depois dos 50, vai ficando criança, tendo vontade das coisas. Eu, graças a Deus, hoje eu posso, se eu quiser comer alguma coisa, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Mas não é igual quando alguém faz e você sente o cheiro daquilo e te dá vontade de comer. É isso que eu falo, a gente vira criança nesse sentido. Aí, ontem tava fazendo as coisas lá, as marmitas, eu peguei e eu tava tomando café, daí eu falei assim, vou lavar a louça, né? Aí eu vi que ele tava fazendo, e esse mês, quando eu fui no mercado, eu vi a mandioquinha, parece coisa, né? Por isso que eu falo, a espiritualidade parece que ela sabe de tudo. Meu mentor, eu vou chamar de mentor. Eu tava no mercado, eu vi a mandioquinha, aí eu olhei e falei, acho que eu vou levar, lembrei do purê de mandioquinha, que deu vontade. Aí eu falei, não vou levar não. Aí eu escuto assim, leva que depois você vai se arrepender, você vai querer para fazer e não vai ter. Leva. Eu falei, não vou. Então por isso que eu falo, gente, escute a vozinha do anjo de guarda, mas que tem um anjinho bom que sempre direciona para o bom caminho. Escute quando é para o bem, né? Então, quer dizer, se eu escutei, leva, você vai se arrepender, o negócio não era nada de ruim. Então, é alguém de luz, é um espírito de luz. A diferença, tá, gente? É óbvio, né, que a gente tem que diferenciar. Se a gente escutar falar, vai lá e mata alguém, isso aí não é coisa boa. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é um espírito de luz, um anjo da guarda e um mentor, e uma coisa que não é bom, né? Bom, aí eu peguei na compra, eu não fiz, não comprei. Tava vindo pra casa aí ontem, eu tava lavando a louça. Aí eu olhei assim, eu vi a mandioquinha. Eu falei, quanto você pagou a mandioquinha, né? Tava cara a mandioquinha, daí ele falou assim, não sei, comprei tudo junto, porque ele foi comprar algumas coisas pessoais dele, né? E aí tá. Aí eu falei assim, tá. Eu falei assim, eu fui no mercado, eu ia comprar mandioquinha porque eu queria fazer purê. E era o que ele ia fazer. Aí eu falei mesmo. Aí tô na minha casa, eu posso, eu não tô ofendendo ninguém. Eu falei, porque eu queria comer purê, mas aí eu esqueci, do dinheiro não deu, eu já tinha gastado muito, né? Porque esse mês eu gastei R$ 1.200 no mercado, só que eu não comprei a mandioquinha, porque eu já tinha gastado o que eu tinha que ter gastado, né? Eu ainda parcelei em 2 vezes, senão não ia dar. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou. Aí eu falei assim, você lembra quando eu fazia purê para você de mandioquinha? Às vezes eu fazia de batata, às vezes fazia de mandioquinha, às vezes misturava os dois. Quando eu olhei para ele assim, gente, ele fez uma cara de pouco caso, eu não sei nem o nome daquela cara, sabe? Tipo assim, de
Alguma vez você me fez comida? Alguma vez você me deu alguma coisa? Tipo assim, sabe? Aí eu falei, e balançou a cabeça, ele não respondeu, ele fez assim. Aí eu falei, nossa senhora. Quando eu vi a cara dele, eu falei, nossa senhora, e ele balançando. Aí eu virei, lavando louça, e falei assim, quando a gente vai ficando velho, de repente tem gente que fica com aquele negócio lá que só lembra do passado, né? Quem sabe no passado eu lembro de algumas coisas que eu devo ter feito e não lembro agora. Mas eu falei pra ele, tipo, cutucar ele, porque ele tem tanta raiva de mim, esse meu filho mais velho, tanta mágoa, ressentimento, que parece que eu fui uma mãe que joguei na lata do lixo ele, sabe? Dá a impressão que eu dei doação para um estranho, ou sei lá, não sei, eu não, ninguém que me conhece e que me conhece meus filhos há anos e me conhece há mais de 30 anos, sabe que eu sempre tratei e fiz o melhor para os meus filhos. E aí tudo bem, pois tá, ele fez lá. Era o purê, eu vi que era purê de mandioquinha. Gente, ele viu que eu falei que eu queria comer. Custava ele pegar uma colher, botar na colher e falar: toma, para a senhora experimentar, para você experimentar. Toma aqui. Podia, pelo menos isso. Eu já ia estar satisfeita de ter comido, sentido o gostinho um pouquinho. Já era o suficiente para mim, né? Não. Aí eu não falei nada e aquilo me deu um nó na garganta de novo. Porque, gente, sabe o que parece? É como se eu estivesse mendigando comida dentro da minha casa. Sendo assim, eu faço comida, só que assim, meus filhos, são muito chatos. Eu gosto de peixe, frutos do mar. Eles não gostam. Eles não. E o mais velho, esse que faz a marmita, ele gosta. Mas tudo que eu faço de comida, porque tudo que eu faço aqui, arroz, feijão, macarrão, o que for, eu faço para 3, eu não faço para mim, eu faço para 3. Sabe o que acontece? Ou eu tenho que pegar e dar para a vizinha aqui, a casa tem bastante gente e eles gostam da minha comida. Inclusive, a minha melhor amiga que eu perdi adorava a minha comida. Ela sentia o cheiro e falava: vai lá ver o que ela tá fazendo de bom hoje, porque o cheiro tá vindo aqui. E eu adorava. Eu fazia, às vezes, eu fazia para levar para ela para comer, porque ela gostava. Aí eu sentava do lado dela, na casa dela e comia. Não tenho mais, tenho mais. Deus levou, né? Ai, meu Deus. Ai, eu não posso ficar assim. Oh, Deus, me perdoa. Aí, é a saudade. Já falei pro senhor que é saudade. Que isso passa, né? Uma hora passa. Aí eu peguei e falei assim, bom, ele podia ter dado um pouquinho, né? Mas não deu. Aí ele pegou, eu vim pra sala, pra variar. Por isso que eu digo, eu acho que eu tô com depressão, porque as atitudes que esses meus filhos têm só me faz chorar. E eu fico chorando. É de dia. Hoje, até que eu acordei depois do que eu fiz, sabe? Eu escrevi 10 folhas de um caderno. Conversei, rezei para Deus, né? Então, assim, limpei o meu altar da minha guardiã, pedi para ela tirar essa coisa que não é minha, essa angústia, essa não é mágoa, é angústia, é peito vazio, é tristeza de chorar. Falei, tira, pelo amor de Deus, Deus vai permitir, Deus permita que todos possam me ajudar a tirar essa angústia de dentro de mim, esse mal-estar que eu tô sentindo, esse choro contínuo todo dia, né? E aí, de ontem para hoje, graças a Deus, hoje eu não chorei. Eu acordei, eu tive um sonho
e que foi, depois eu conto. Mas enfim, aí no final que ele acabou tudo lá, eu tava na cozinha, né? Sentada esperando ele terminar, aí ele pegou um pratinho de sobremesa com 2 pedaços assim de frango frito, empanado, que tava quase todo preto, queimado, e falou: "Ai, toma aqui, ó. Agora vocês vão entender." Ele pegou aquele pratinho com toda a marmita que ele fez, que ele separou também a janta dele, né? Ele não podia fazer um pouquinho para fazer um prato a mais para mãe dele, para genitora, sei lá, para essa mulher, sei lá para o quê? Não, não fez. Aí ele pegou esses 2 pedaços que eu olhava o que ele estava fazendo, mas eu falei: "Ah, eu não sou muito ligada em carne, eu só como mais é peixe ou camarão, que eu gosto, mais é peixe, ou então eu não como, faço questão de carne." Ele veio me dar 2 pedaços de frango empanado, que estava bem quase queimado, falou: "Ó, toma aí para você", assim mesmo, "toma aí para você." Não tem mistura, né? Não tem mistura, mas você come aí. Gente, quando eu vi aquilo, eu olhei para ele, eu não consegui responder nada, deu um nó na garganta, eu falei: tá bom, e deixei. Esperei ele subir, vi o que eu podia fazer para mim comer, aí eu vi uma panela de arroz, só que era integral, falei: "E esse arroz aqui?" Tinha o fundo da panela, dava para 2 pessoas. Aí ele virou e falou assim: "Esse arroz é meu", assim mesmo. Falei: "Ah, tá bom." Não comi. Aí peguei e isso fez eu lembrar o que eu fiz outro dia, que eu vou contar já já. Aí eu peguei, o que é que eu fiz? Tá bom. Subiu. Já tinha feito as coisas dele tudo, ficou o arroz ali. Aí eu tava fazendo, gente, mas eu chorava. Eu fiz o meu macarrão, eu chorava, eu chorava. Eu comia, eu chorava, mas eu chorava e tinha que escorrer o nariz. Chorava, chorava, e as lágrimas correndo, e eu chorando, chorando, comendo. Mas eu chorei a noite inteirinha, porque eu me senti como se eu fosse uma mendiga dentro da minha própria casa pedindo comida para ele. Aí vocês vão falar: "Ah, mas você não pode fazer tua comida?" Gente, não é assim que eu penso. Eu faço comida para todos aqui dentro. Por que que todo mundo não pode fazer para todos? Tá errado isso. Eu já falei, mas não adianta eu falar. Aqui parece que a regra da minha casa não existe, sabe? E esse meu filho mais velho, ele não era assim. Malcriado, boca dura, ele não era assim. Há anos atrás. Ele falava com respeito comigo. "Ah, senhora, não sei o que lá, ô mãe." Ele me chamava até de senhora, agora não. Você, ô mãe, não sei, mas é seco. Seco. Eu sinto, que nem a finada, antes de falecer, eu falei para ela: "Eu sinto que ele tem muita raiva de mim, não é possível, não, sabe? Isso deve ter sido de outra vida, porque eu não fiz tanto mal para ele me tratar assim do jeito que ele me trata." Falei. E aí, passei a noite toda chorando. Aí eu vou contar para vocês. Então, é isso que me deixa mal, sabe, gente? Mal, mas mal mesmo. É horrível a gente se sentir como se fosse um mendigo pedindo comida para o seu próprio filho. É assim que eu me senti. É horrível. E, sabe, hoje, graças a Deus, eu não chorei e pretendo não chorar, porque eu sei que Deus está me ajudando e quem tiver que me ajudar vai me ajudar. Eu sei que eu vou melhorar. Mas sabe, que nem eu falei nos vídeos anteriores, há 30 anos atrás eu tive uma depressão horrível e foi o meu mentor que gritou comigo e falou: "Levanta dessa cama agora." Então, assim, é o que eu falei, a gente tem que saber diferenciar o que é um anjo da guarda, um mentor, que é do lado de luz,
algo que fala para você fazer bom do que você escutar uma voz qualquer, que nem falando português, claro, tem pessoas que são a esquizofrenia, eles escutam vozes, não é só uma. E às vezes falam coisas que não é bom. Então a diferença tá aí, né? Eu, pelo menos, só escuto um mentor e ele só até hoje. Tudo que eu escuto, por exemplo, há uns anos atrás, eu não escutava. Ele falou assim: entra pra lá, volta de novo pra onde você tava, que eu tava com meu ex-marido. Eu não voltei. E ele ainda falou, eu escutei: vocês vão ser assaltados. Entra pra dentro. Eu não escutei. Eu falei: devo estar doida, é coisa da minha cabeça. Pois atravessei a rua e tá, eu e ele andando. Pois eram 3 noia e um deles ainda deu um monte de facada. E a sorte que, assim, quando foi dar no peito dele, eu voei pra cima dele e chamei todo mundo. Falei: ó, vocês tudo vem aqui. Pois é, gente. A minha vida dava um livro. Então, assim, antes que alguém me chame de louca, dizendo que eu sou esquizofrênica, não. Não sou porque por essa minha depressão que eu tive há 30 anos atrás, eu tive que passar também no psiquiatra. E ele disse que eu não tinha nada dessas coisas e que eu só estava com uma depressão profundíssima mesmo. Porque eu peguei licença, então eu tive que ir no médico. Além de um psiquiatra, passei em psicólogo e passei em 3 médicos para poder dar o atestado e eles me afastarem do serviço. Então, há uma diferença e é depressão mesmo, né? Então, assim, eu sei que eu vou sair dessa porque eu tenho fé em Deus, eu sei que meu mentor vai me ajudar, meus guardiões, porque eu sou kardecista, mas eu acredito na Umbanda, no Candomblé, nos orixás, né? Eu acredito, eu tenho o meu altarzinho deles aqui, então é isso, gente. Mas eu queria desabafar isso com vocês, porque assim, o que eu sinto em relação, sabe? Eu não entendo. Eu não entendo por que esse meu filho me trata dessa forma, sabe? Eu queria, e hoje eu tive um sonho tão bonito. E nesse sonho, eu estava num lugar que parecia que era uma família. E eu não sei, mas eu acho que eu visitei uma colônia espiritual, porque o meu mentor, eu escuto a voz dele, mas eu não vejo ele. Ele, quando eu vou nos lugares, ou ele me leva em algum lugar, ele diz o que eu posso fazer e o que eu não posso. Sendo que quando eu estou sonhando, eu sei, assim, eu não tenho medo de nada, eu já fui em vários lugares, já fui até no Vale dos Suicidas, mas eu fui para ajudar, porque eu sei que eu estava com meu mentor e outros espíritos de luz que eu via. Então, assim, graças a Deus, eu tenho minha fé e eu sei que sou muito ajudada por eles, porque se não fosse eles, gente, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui na Terra, se não fosse por eles. E outra coisa, podem me chamar de louca, mas eu sou uma pessoa que eu acredito sim, até em vida em outros planetas, tá? E talvez essas coisas também que eu esteja sentindo, porque quem é muito sensitivo vai sentir uma mudança de comportamento, porque o mundo está mudando. Tem alguma coisa que vai acontecer diferente, né? Que vai mudar o mundo, né? Mas não vou dizer o que é, também não sei, mas eu sinto, sabe? E essa mudança vai acontecer, tá? E quem é sensitivo sente essas coisas. E eu sou médium, sou sensitiva, então, sabe, essas coisas todas, né? Mas se eu falo que eu tô viva, graças a Deus, primeiramente, e a ele dizer: olha, vá lá, anjinho, vá lá, mentor, e ajuda ela. Você tem que ajudar. Aliás,
Eu vou até acender uma velinha pro meu anjinho de guarda hoje, né? Porque ontem eu escutei ele dizendo para mim tomar um banho, passar, depois do banho passar aquela, como é que é o nome aquela verdinha? Acho que é lavanda, passar lavanda, jogar na cama, né? Pediu para mim não, eu escutei ele dizendo que não é para mim usar roupa escura e ó, tô de branco hoje, né? Então é isso, né? É, eu sei que eu tenho que agradecer a Deus, aos meus guardiões, ao meu anjo de guarda, ao meu mentor, porque é eles que me deixam de pé, é eles que me salvam de muita coisa, porque senão eu não estaria aqui, porque assim eu não tenho família, não tenho assim, sabe? Então e eles me avisam de muitas coisas também, sabe? Quando entra alguém na minha vida, eles avisam se a pessoa entrou pro bem, se é para mim me afastar, eu já me afasto, corto, não converso. O bom é isso, sabe, gente? Então, eu queria falar, contar isso para vocês. E nesse sonho que eu tive hoje, eu me senti bem. Eu via senhoras de idade. Falo colônia espiritual, parece que eu visitei, porque parecia uma grande família, sabe? Mas, tipo assim, essa grande família, umas senhoras com o cabelo dos anos 1910, sabe? Aqueles cabelos que usavam os penteados diferentes. E eu vi uma criança, eu vi adolescente, eu vi animais, eu via cachorros, eu vi animal diferente. Tinha uma senhora que estava na casa, fazia a limpeza da casa, aí falava assim para mim, antes os cachorros, os bichos ficavam aqui tudo dentro de casa também, todo mundo junto. Mas como tem muita sujeira, muito pelo, sei lá, se foi. É estranho, porque lá em cima não existe essa coisa de sujeira, né? Para quem é na coluna espiritual. Eu acho que não, né? Aí ela falou assim: então os cachorros ficam lá fora e gente fica aqui dentro de casa. Mas sabe, eu me senti em casa, eu olhava e eu vi uma menina passando, uma adolescente, falando com o pai, toda arrumadinha, bonitinha. Era uma casa bonita, uma casa grande. Aí o pai falando, o pai bravo. Pô, já falei, eu vou buscar sua mãe, não sei o quê. Não me De costas, parecia até meu pai, o jeito dele, sabe? Porque meu pai era assim. Esse homem tinha uma certa idade e ele tava com um colete cinza, que eu me lembro. Tipo um colete de frio, sabe? Mas assim, esse sonho. Aí eu falei assim, poxa vida. Aí no meio do sonho eu acordei. Aí eu falei assim, ai, tá tão bom, eu quero pra lá de novo. Aí eu dormi. Sabe quando você acorda, parece que você não tá aqui, o teu espírito? Aí eu deitei, fechei o olho e voltei pra onde, no mesmo sonho. E aí teve uma hora que meu mentor falou assim, eu digo meu mentor, você tem que voltar. Eu falei assim, não, tá tão bom aqui, eles me tratam tão bem. Porque eu fui pegar a criança no colo, eu falei, pô, mas eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, vão brigar comigo. Então eu fiquei quieta. Daí eu cheguei assim, eu não conhecia ninguém, mas eles todos me conheciam. Daí essa senhora virou e falou assim, pode pegar ela, pode pegar. E me deu a criança no colo. Aí a criancinha me abraçava, ela devia ter uns 4, 5 anos. Me abraçava, a criança tinha um cabelo castanho e um olho bem azul. Mas ela tinha as unhas dela, uma de cada cor. E as unhas brilhavam, mas sabe aquela unha que você põe, que brilha? Parecia
parecia pedra de cristal. E a senhorinha também estava com a unha igual a dela. E aí a criança me abraçava, me abraçava. Só que a vozinha estava com a unha maior, a criança estava com a unha que nem a minha, pouquinha, mas como se fosse uma pedrinha brilhosa em cada unha. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. E abraçava, a criança me abraçava. Aí eu falei, nossa, que engraçado. E ela continuando com a outra senhorinha, conversando, só que eu não escutava, eu não conseguia entender o que elas falavam, né? E quando eu tô do outro lado, a gente não fala de boca, a gente fala por transmissão de pensamento. É muito engraçado isso. Toda vez que eu tô em algum lugar, é assim. E é porque é a espiritualidade mesmo, né? E aí, depois que eu acordei, aí eu falei pro meu mentor, eu falei, ai, eu queria tanto ficar aqui, todo mundo me trata bem, me recebeu bem. Eu sempre quis ter uma família grande, aqui tá tão grande essa família. Aí era um quintal grande, eu vi o quintal e eu falava, poxa, eu imagino no Natal e no Ano Novo, esse quintal todo cheio de gente, todo mundo conversando, falando. Aí eu só escutei ele falando assim, às vezes não. Porque lá em cima, depois eu explico por quê. E aí ele falou, tá na hora de você ir, você tem que ir. Eu falei, mas você tem que ir. Aí eu acordei. Aí eu acordei. Meio assim aérea, tipo assim, entrando ainda no meu espírito, entrando no corpo. Mas aí eu falei, eu tenho que sair, tenho compromisso, eu tenho que ir, vou fazer. Pá. E fui. Levantei. Eu ia falar que. O que eu comentei antes? Eu comentei alguma coisa. Às vezes eu esqueço as coisas, gente. A idade faz a gente esquecer. Tá. Que eu falei do Natal, né? Daí que eu escutei ele falando, às vezes não, por quê? Porque em épocas especiais, que é finados, Natal, Ano Novo, eles têm a permissão, no kardecismo, é explicado isso, que eles têm a permissão de vir visitar as pessoas que ficam aqui, que eles gostavam e que tinham afinidades, né? Então, eles vêm visitar as pessoas da família. Então, por isso que ele talvez tenha falado que nem sempre aquele quintal estaria cheio de gente, porque eu imaginei uma cena com pessoas, sabe? É como se tivesse fazendo. Na minha mente, não existe isso, né? Lá na espiritualidade, mas tipo assim, a família que tá fazendo churrasco, que tá todo mundo ali conversando. Eu imaginei, pelo acolhimento que eu tive das pessoas, né? Porque todas me acolheram bem e falavam comigo. E, gente, aí antes de ontem, quando eu fui dormir, além do meu mentor pedir para mim acender a velinha, pediu para mim tomar banho, passar lavanda e pediu para mim colocar uma ametista debaixo. Mas, gente, não façam isso de colocar ametista debaixo do travesseiro, porque cada anjo de guarda, ele passa uma coisa diferente para cada um. Não é todo mundo que vai botar, entende? Então, estou falando para deixar claro para vocês. Mas eu queria contar isso para vocês, né? Porque esse canal vai ser só para desabafo mesmo. Todas as vezes que eu precisar desabafar. Esqueci. Sabe quantas folhas de caderno eu tenho um diário? Eu escrevi 12 folhas. 12 folhas. Todo esse tempo desses vídeos eu coloquei nas 12 folhas o que eu falei aqui para você, eu falei nas folhas escritas. Então, quando eu me for daqui, vai ficar, vão folhear e vão ler. Mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero deixar escrito tudo que eu sentia para que eles saibam. Então é isso. Então eu vou me despedir de vocês porque eu tenho coisa para fazer, eu trabalho em casa, tenho que trabalhar ainda um pouco hoje e fazer alguma coisa para mim comer que eu não almocei hoje. Nem café eu tomei hoje, gente. Ai, meu Deus, eu tenho que me alimentar porque eu tenho diabetes. Então não posso ficar muito tempo sem comer. Tá bom, gente? Então, esse é o último vídeo de hoje. Hoje eu fiz, eu acho que 4 vídeos. Comentem aí embaixo, podem comentar. Eu sei que tem muita mãe que é como eu.
pode comentar. Gente, eu respondi um comentário de uma pessoa falando assim, vai ler a Bíblia. Eu não sei se a pessoa é evangélica, e eu respondi para ela o seguinte, ler a Bíblia não vai fazer eu me tornar melhor, porque a Bíblia foi feita pelo homem e modificada pelo homem, né? Então, eu prefiro os livros kardecistas, que eu me sinto melhor. E eu não sei se ela é evangélica ou não, mas eu tenho a minha religião, que é o kardecismo, e eu vou continuar seguindo a minha religião que eu tenho e acreditando no que eu acredito, nos orixás, né, nos mentores, nos espíritos de luz, e é isso. E eu sei que é eles que me levantam, então é por isso que hoje, graças a Deus, eu tô bem, né? E amanhã eu vou estar melhor ainda, com a graça de Deus. E é isso. Deu tempo de eu falar tudo, que daqui a pouco ele chega no trabalho, aí não posso falar mais nada. Beijos.